Bom, Pai do Senhor Jesus Cristo, já tomei aqui um pouco d'água. Normalmente, eu fazia esse trabalho dentro dos transportes, né? Aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Mas, ultimamente eu tenho feito aqui de dentro da minha casa, de alguns locais. Por exemplo, aqui dá para perceber que eu estou dentro da cozinha da minha casa. Vou falar sobre um assunto que não é muito falado dentro das igrejas, né? Os pastores não falam sobre esse assunto, não gostam de falar sobre esse assunto, os padres também não falam, e a sociedade atual também não fala muito. Pesquisei também pelo YouTube sobre alguns casos e tem poucos casos no YouTube, nas redes sociais, na internet. De que se trata então? Homens que sofreram estupro, né? Isso, homens que sofreram estupro ou tentativa de estupro por mulheres. É um caso diferente. E dentro das escrituras tem um caso muito interessante, o qual Moisés relatou a respeito de José. Quando José, esse jovem de 17 anos, é levado para o Egito como escravo, a palavra diz que o chefe da guarda, que tinha por nome Potifar, ele era casado. E esse Potifar leva José para trabalhar em sua casa. E José começa a desempenhar ali um bom trabalho, um bom serviço e é levado ao cargo de mordomo. A gente tem esse documentário registrado nas Escrituras em Gênesis, capítulo 39, que é aquele número maior, certo? E no versículo 5 diz assim: nesse tempo, quando o havia feito mordomo sobre sua casa e sobre todos os seus bens. Então, José agora já está ali na posição de escravo, ele sobe e começa a trabalhar de mordomo para Potifar. Potifar começa a confiar nele e ele está ali dentro da casa de Potifar o tempo todo, controlando tudo agora, enquanto Potifar, como chefe da guarda do faraó, né? Faraó é um título que se dava ao governador ali do Egito, no tempo. Então, sabemos que Potifar tinha uma vida financeira boa e sua esposa, né? A Bíblia diz também que esse Potifar ele tinha outros empregados, então a condição financeira dele era boa e da esposa. Então, o que começa a acontecer a partir do capítulo 39, versículo 7, diz assim: depois de algum tempo, a mulher de seu senhor, no caso a mulher de Potifar, pôs seus olhares em José e disse: deita comigo. Aí começa agora uma tentativa da mulher que era casada com Potifar a desejar José, que era funcionário de Potifar, certo? Essa é a primeira entrada dela. Ela vai e diz para ele: ó, deita-te comigo. Mas o versículo 8 diz que ele recusou. E no versículo 9, José diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua esposa, sua mulher. Então José diz assim: eu não vou trair Potifar, não, eu não vou fazer isso com ele, porque primeiro eu estaria pecando contra Deus, ele disse para aquela mulher. Mas no versículo 10, a palavra que afirma: então ela, não aparece o nome dela nas escrituras, por isso que eu não falo o nome dela, eu sou cristão, eu não gosto de aumentar nem diminuir o que não está nas escrituras. Então ela falava a José diariamente. Olha aí, essa mulher agora começa a pressionar José. Então ela falava a José diariamente, mas ele não quis obedecê-la, deitando-se com ela. Ela diariamente: deita comigo, José, deita comigo. A pressão, uma tentativa de seduzir José. Ela começa com a sedução, ela vê que a sedução não está funcionando. Então aqui no versículo 12, capítulo 39, versículo 12, aparece a tentativa de estupro a José.
Então ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a capa em sua mão e fugiu da casa. Para que José fugisse, é necessário a gente entender que esse homem aqui, ele está sob uma pressão muito grande. Tem uma mulher querendo fazer sexo com ele dentro da casa dela, a qual José trabalhava. O marido dela não estava, nem estava alguns funcionários perto nesse momento. A Bíblia também vai relatar aqui no versículo 14, que agora esta mulher vai começar a mudar a história. Ela quem estava ameaçando José, ela quem tentou seduzir, e ela quem fez essa tentativa de estupro a José. Mas agora ela, vendo que foi rejeitada, ela chamou os criados e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha só, ela mudando agora a história. A mulher começa a falar que é José quem está querendo, quem está desejando ela e quem quer violentar ela. Então, aqui relata que esta mulher vai esperar o marido chegar. No versículo 17, e ela lhe contou a mesma coisa, dizendo: o escravo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me provocar. No versículo 17, ela diz para o marido dela que José tentou violentar ela. O marido, claro, por gostar da esposa, ele não procurou ver os fatos como realmente estava acontecendo e diz que ele ficou irado. No versículo 19, então ele se encolerizou muito, ficou irado. No versículo 20, então o senhor de José, que era Potifar, o tomou e o colocou na prisão. Então observe que José, ele sofreu todo esse tipo, essa tentativa de sedução, não deu certo. Depois a tentativa de estupro dentro da casa, ele consegue fugir dessa tentativa de estupro. E ele vai ainda ser condenado por isso, ele foi preso por isso. Então assim, as pessoas não falam muito, né? Mas tentativa de estupro contra homens acontece, né? Que é um relato muito forte dentro das Escrituras. Espero que você tenha aprendido essa maneira também de ver as Escrituras, de investigar e de conhecer cada dia mais sobre a Palavra de Deus e os assuntos que contêm as Escrituras Sagradas. Canal Tudo sobre o Cristão, se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto